Olá, meu nome é Stephanie, eu sou formada em Letras em Pedagogia e hoje a gente vai falar sobre movimento. Movimente-se. Vamos lá? Enquanto você assiste essa videoaula, provavelmente você está com a mão no mouse, fazendo leves movimentos. Se você for uma pessoa ansiosa, você está fazendo movimentos com a perna ou até estralando os dedos, não é mesmo? Nós estamos em movimento o tempo todo. O tempo todo a gente está ou movimentando o nosso corpo ou a nossa cabeça. Quando a gente até vai fazer uma aula de respiração, de relaxamento, de yoga ou pilates, o professor pede, pra gente deitar, ser imóvel e fazer só as respirações. Mas mesmo quando a gente está fazendo só as nossas respirações, nós estamos em movimento, porque a nossa caixa torácica, ela sobe e ela desce, não é? Então, nós estamos em constante movimento. Será então que nós temos na escola alguma abordagem, algum estudo que a gente fala sobre o movimento? Sim, nós temos. E a gente vai falar sobre isso nessas videoaulas, tá bom? Ninguém nasce feito. Você concorda com essa frase, essa afirmação? Ninguém nasce feito. Essa frase é de um trecho de um texto que o Paulo Freire fez e você pode encontrar alguns fragmentos no seu material de apoio. Se você quiser, e eu acho que seria interessante que você faça, leia todo o material na íntegra na nossa referência bibliográfica que tem o livro que a gente fez o estudo, que tem esse texto do Paulo Freire. Mas ele fala mais ou menos assim: ninguém nasce feito. Vamos nos fazendo no mundo que nós nos fazemos. Vamos nos fazendo aos poucos, na prática social de que tomamos parte. E o que Paulo Freire quer dizer com isso? Ele quer dizer que, quando a gente nasce, a gente não sabe tudo. A gente não sabe como se portar na igreja, a gente não sabe a hora de dormir, a gente não sabe como ficar sentado na escola. Se for escola pública que a gente tem que ficar muito tempo sentado, a gente não consegue entender essa ordem do espaço e do tempo. E a gente vai aprendendo isso aos poucos. Mas conforme, e com a prática social, como ele mesmo diz, quando a gente vai num restaurante ou alguma coisa. Mas o Paulo Freire, ele diz assim, essa questão de ninguém nasce feito, que ele quer dizer que a gente constrói o nosso conhecimento do mundo a partir de quanto a gente vive dele. Então, a gente entende o que a gente gosta de comer, por exemplo, quando vai num restaurante, o que a gente aceita, o que a gente não aceita, conforme a gente vai vivendo. E o texto dele é muito bacana porque ele conta bastante como é que foi a experiência dele de como se tornar um professor. Ele diz que a docência estava dentro dele, da alma dele, desde quando ele era pequenino. Quando ele brincava de escolinha, sabe? Você também brincava de escolinha? Então ele diz que desde pequeno ele sempre fez isso. E aí, aos poucos, essa prática foi crescendo dentro dele e ele foi desenvolvendo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o Paulo Freire no próximo slide. Mas é muito interessante que vocês leiam isso, que ele fala sobre o conhecimento e a aprendizagem. E aí eu trouxe essa charge até da Mafalda, como vocês podem ver. Aqui ela está medindo, a cabeça dela com um barbante e ela fala: será que aqui cabe tudo que vão meter na minha cabeça? E não é assim mesmo? A gente passa a vida inteira dentro da escola, a gente tem que aprender as fórmulas de física, a gente aprende o magma da Terra, toda a estrutura do planeta, a gente aprende diversas coisas. Mas para que a gente aprende? A gente aprende simplesmente para memorizar e passar no vestibular? E aí depois a gente esquece? E como é que a gente faz para caber tudo isso na nossa cabeça? Mas para que a gente aprende? É isso. São coisas que o Paulo Freire começa a perguntar isso lá na década de 70. Esse aqui, esse moço aqui, que não é mais moço, é o Paulo Freire. Ele foi um educador e filósofo brasileiro. Ele nasceu 19 de setembro de 1921, 2 de maio de 97 foi quando ele falece. Paulo Freire, ele foi extremamente importante para nós pedagogos do mundo todo, ele é conhecido no mundo todo. Ele tem vários livros, mas um dos mais importantes chama Pedagogia do Oprimido. Na Pedagogia do Oprimido, ele fala um pouquinho sobre educação bancária. E o que é isso? Infelizmente, a gente tem educação bancária até hoje. A educação bancária diz que o professor, ele é o único que tem capacidade de inserir conhecimento na cabeça das crianças. Seria como depositar. Imagina que a criança é um cofre e aqui ela tem essa abertura. E o professor vem e deposita conhecimento. Isso significa, então, que a criança não sabe nada?
que ela não constrói conhecimento, que ela não pode trazer nada para a sala de aula, exatamente isso é o que Paulo Freire vem contestar e dizer que não é assim que as coisas acontecem, que tem que ter essa interação e que as crianças têm muito que dividir e ensinar os professores também. Ele também criou um método importantíssimo para acabar com o analfabetismo de EJA, né, dos adultos, de jovens e adolescentes, que nessa época, quando ele era vivo e fazia a docência dele, né, existiam muitas pessoas que saíam das escolas para trabalhar. Então ele começa a fazer todo um método de como ajudar essas pessoas a alfabetizarem mais rápido. Outra pessoa que é muito importante é da família dele, a Madalena Freire. Se você tiver um tempinho, vai ler um pouquinho sobre ela. Ela tem um livro chamado A Paixão de Conhecer o Mundo, e é muito legal que enquanto Paulo Freire ele foca no adulto, ela foca na criança. Então são dois educadores e pedagogos que vale a pena você fazer a leitura. Obrigada e até a próxima aula!